Começando mais um Colabcast Ju, o seu podcast de divulgação da melhor literatura jurídica. Hoje nós temos aqui a alegria de conversar com Matheus Costa Pereira. Matheus é professor universitário, mestre e doutor em processo civil pela Universidade Católica de Pernambuco, fez um período de sanduíche na Universidade de Valença. Matheus, ele é autor de livros e artigos sobre processo civil, filosofia do processo. Tem livros importantes, além do que a gente vai tratar aqui hoje, né, que é o livro fruto da dissertação, da tese de doutorado, né, fruto da tese de doutorado. E Matheus ainda é advogado, atuante, é sócio de um importante escritório de atuação nacional. Então é uma alegria, Matheus, ter alguém do seu calibre aqui conversando com a gente hoje. Eu que agradeço novamente pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar, seja sobre a obra, né, a tese, seja sobre outros temas aí que forem surgindo. Muito bom, meu irmão. Hoje nós vamos conversar sobre o livro chamado Introdução ao Estudo do Processo, Fundamentos do Garantismo Processual Brasileiro. Esse livro ele é fruto da tese de doutorado do professor Matheus, defendida na Universidade Católica de Pernambuco. Então, eu já começo te perguntando, Matheus, de onde é que surgiu a ideia de pesquisar e de estudar sobre esse tema que eu vou colocar, que é um tema mais de filosofia do processo, em um certo sentido, né? É um tema mais propedêutico. E como é que surgiu essa ideia e a decisão de realmente fazer o doutorado sobre isso? Perfeito. Esse é um ótimo questionamento, porque meu tema inicial não era esse, né? Eu não pensava em pesquisar sobre garantismo processual. Meu projeto inicial era sobre provas científicas. Não sei se eu já disse isso em algum lugar ou para alguém, mas eu queria, como eu tenho muito interesse em epistemologia, né, desenvolvi bastante isso no mestrado, né, esse interesse, a crítica ao pensamento moderno, a crítica ao paradigma moderno, ao paradigma científico, né, aos pressupostos epistemológicos da ciência moderna. Então, isso me fez me interessar muito, né, sobre o que seria conhecimento científico, e aí eu queria fazer uma crítica à concepção de prova científica a partir do pensamento do Morin, a partir do pensamento complexo, né, ou da epistemologia da complexidade do Edgar Morin. Então, né, o que seria, né, uma prova científica à luz da epistemologia da complexidade? Esse era meu tema inicial. E não que eu tenha abandonado esse tema, né, não foi isso. Esse é um tema que eu ainda tenho, né, digamos assim, não vou dizer um carinho, né, mas assim, é algo que realmente me desperta bastante o interesse acadêmico, né, aquela curiosidade acadêmica mesmo. Mas o garantismo foi muito por força do meu contato, né, com integrantes da ABDPRO, né, nós fundamos a ABDPRO em 2016, né, a gente fundou exatamente no dia da vigência do Código de Processo Civil 2015, e por força desse meu contato na ABDPRO, ainda em 2015, né, antes da fundação, mas já conhecendo várias pessoas, vários processualistas de outros estados, né, algo que a internet, né, um intercâmbio que a internet promoveu entre nós, aí eu comecei a ler textos de autores, alguns eu já conhecia, outros eu nunca tinha ouvido falar, né, sobre a temática do garantismo, que era um tema que para mim não existia, né? Não sei se você também, em um determinado momento, tinha essa percepção. Não, eu só vim realmente conhecer a temática do garantismo depois da faculdade e por aquele artigo do Eduardo no Conjur, né? Mas, assim, é um tema fantástico que muda a sua forma de ver o processo, a Constituição e a relação do Estado com os particulares, mas que, infelizmente,
é uma coisa desconhecida, não é? A gente, durante a graduação, a gente não faz a menor ideia de que se tenha uma doutrina tão rica e importante quanto essa, né? Essa era a minha mesmíssima realidade, né? Parece que você estava descrevendo a minha realidade. Com exceção do seguinte, eu fiz um mestrado e eu também não conhecia esse assunto. Eu terminei o mestrado em 2009. Né? No mestrado tive contato com o pensamento do Juan Monteiro Aroca, por força de um determinado professor, Alexandre Pimentel, mas, assim, tive contato com uma obra específica, né, com numa perspectiva, um viés histórico, né? O Monteiro Aroca é realmente entre outras características, é um doutrinador que tem um domínio, né, da história do processo. Mas não passou disso. Né? Mas aí o contato com o Eduardo Costa, com o Lúcio Delfino, com o Glauco, né, eu comecei a ter acesso a outros autores que não faziam parte da minha formação, na graduação ou no mestrado. E aí, né, em algum momento, eu comecei a fazer leituras não apenas críticas ao instrumentalismo processual, né, críticas feitas por autores brasileiros, sobretudo a escola mineira, né? Observe que nós somos... a nossa formação em direito processual ela é muito influenciada, né, pelo pensamento. Eu não vou nem dizer numa escola paulista de processo. Né? O professor Nelson Nery, por exemplo, não ficaria muito satisfeito com isso. Mas muito pelo pensamento forjado na USP. Né? Então, Dinamarco... e não vou incluir a Ada Pellegrini nesse rol, mas sobretudo Dinamarca, porque eu acho que a Ada Pellegrini ela já tem uma outra pegada, muito mais próxima, né, das ideias, né, que a gente defende e, a meu ver, compatíveis com a Constituição. E aí, assim, acaba que outros autores que não são alinhados com essa perspectiva, eles acabam sendo, de alguma maneira, asfixiados doutrinariamente. Né? Às vezes são escanteados, né, do debate processual, às vezes pura e simplesmente ignorados. Né? Então, comecei a ter acesso, né, a textos do Ronaldo Bretas, né, as críticas do Rosemiro, as críticas do André Cordeiro Leal, né, o próprio Haroldo Plínio Gonçalves, que era um autor que eu conhecia, né, conheci na minha graduação, mas não, né, das críticas que ele fazia à instrumentalidade do processo. Né? Esse Haroldo Plínio Gonçalves eu não conhecia. Então foi basicamente isso. Né? E isso me levou para autores argentinos, isso me levou para autores espanhóis, e aí, né, para e passo, né, foi viabilizada a minha ida para... Eu fui a um congresso na Argentina, em Azul, um congresso famoso, né, entre os garantistas, juntamente com o professor Glauco Gumerato Ramos, e nesse meio tempo, né, o próprio Glauco viabilizou a minha ida, eu já fazia o doutorado, ele viabilizou a minha ida para Valência, na Espanha, e por meio da professora Virgínia Pardo Iranço. Aí fui muito bem recebido lá pela Virgínia Pardo Iranço e pelo Juan Monteiro Aroca, né, com quem eu pude dialogar. Mas ainda não estava estudando como tema de doutorado o garantismo. Meu interesse ainda era o das provas científicas, diga de passagem. Então, tu entrou no doutorado direcionado a pesquisar sobre provas e ali no meio do caminho mudou a direção e a pesquisa completamente, né? Isso. Imagine que eu passei um ano pensando em provas científicas, mas aí já lendo esses outros textos, né? Então, de alguma forma, mudando a minha formação, a minha digamos assim, refazendo a minha alfabetização no processo, coloquemos assim. E aí, quando eu fui para Valência, e o privilégio de ter contato com o Juan Monteiro Aroca, isso me fez querer ler desesperadamente, né, o que ele tinha escrito. Porque eu pensava, eu estou aqui, eu tenho a oportunidade de dialogar com ele, né? Eu preciso entender o pensamento dele, minimamente. Sim. E aí imagine você que eu tive o privilégio dele me convidar para o gabinete dele na faculdade e me dar uma aula, uma conversa de muito mais de uma hora, eu nem marquei o tempo, mas passou como se fossem 5 minutos, só sobre
garantismo processual. Então, assim, eu pensava, poxa, e não era nem uma questão de dignidade, era mais uma questão de querer entender, sabe? Querer entender, assim, o que ele ia conversar comigo. E Eu ia te aí, dizer enfim, que privilégio, né? foi um privilégio grande, né? Foi um divisor de águas aí no meu doutorado, porque daí o tema me encantou, e aí eu pensei, não, eu vou refazer aqui meu tema, né? E eu acho enfim, eu acho que o que eu aprendi e o que eu defendi durante muito tempo está errado. Então foi uma espécie de uma autocrítica. Eu preciso, né, desenvolver esse tema, né, para que eu possa me alfabetizar, né? Foi assim, foi uma preocupação. Eu preciso, né, fazer a crítica para melhorar, mas ao mesmo tempo eu não abandonei o Edgar Morin, porque a minha ideia foi, beleza, eu vou trabalhar com garantismo processual, mas eu não vou abrir mão da epistemologia da complexidade. Então eu vou investigar o garantismo e vou, né, conciliar com esse tema. Então foi nessa linha. Eu ia até te perguntar, já no teu mestrado, a pesquisa já foi sobre teoria do processo, né, ou teoria geral do processo, mas já foi numa perspectiva crítica e já se valeu, digamos assim, dos aportes do Edgar Morin, né? Então, eu ia te perguntar como é que a gente poderia traçar uma continuidade e uma descontinuidade no teu pensamento sobre a teoria do processo, comparando teu mestrado, né, que inclusive depois gerou a publicação do livro, né, com o doutorado, né? Perfeito. Ótima provocação. Eu fui muito influenciado na graduação pelo pensamento de alguns autores, né, no processo. Eu diria que o Marinoni, por exemplo, né, a minha monografia de graduação foi muito na linha do pensamento do Marinoni. Eu era um autor que eu lia bastante, né, as obras monográficas dele, né, a parte de tutela provisória foi um tema que me encantou também, né, a época, né, tutela antecipatória, né, ou tutela antecipada, usando aqui termos dele, e também tive uma boa influência do Ovídio Baptista da Silva, né. No mestrado, essa influência do Ovídio, ela ganhou um outro peso. Eu comecei a ler muita coisa do Ovídio Baptista da Silva e comecei a me interessar muito sobre a relação da ideologia com o processo. Então, aquela obra dele, Processo e Ideologia, e aí os vários textos dele, porque o Processo e Ideologia talvez seja a opus magnum dele, né? Na principal obra, reunindo ali vários textos. E aquilo me influenciou bastante. E aí eu pensei, não, eu vou... A princípio, o meu tema era um tema dogmático, né, puramente dogmático, o projeto que eu apresentei para a seleção. Era um tema, né, na linha do pensamento do Marinoni, que eu pretendia falar sobre julgamento parcial da lide. Né? Então eu já tinha trabalhado sobre isso na minha graduação, eu queria dar continuidade no mestrado, mas fazer um negócio muito mais robusto. E aí fiz a seleção, não estava crente que aquele seria meu tema, em algum momento resolvi falar assim, não, eu vou falar sobre o conceito de sistema em direito processual. Então eu, influenciado aí pelo Canaris, influenciado pelos autores de epistemologia que eu estava lendo à época, muito por influência de um professor, Elias Moura Rocha, né, filho, né, do famoso José de Moura Rocha. Então eu pensei, não, eu vou escrever sobre conceito de sistema em direito processual. E eu não lembro em que momento eu falei assim, não vou falar mais sobre o sistema. Eu vou estudar a influência do paradigma racionalista no direito processual. Aí, exatamente, né, na linha da influência ovidiana, que foi o que eu fiz. Né, foi investigar a influência do paradigma racionalista. Então, para não fugir de sua pergunta, né, eu fui muito influenciado por essa discussão ideológica. Né, e aí fiz realmente um livro sobre história do processo, filosofia do processo, teoria do direito, etc., dialogando com a teoria do processo. Né, tentando entender as bases, né, as raízes da teoria do processo. Já no doutorado, tive contato com outras críticas. Juan Monteiro Aroca também é um autor que trabalha muito com a crítica, né, a influência ideológica no processo. Só que aí, Ricardo, o
que aconteceu comigo? Eu percebi muito, né, por força da literatura do Juan Monteiro Aroca e pela base que eu já tinha do Ovídio Baptista da Silva, que eles falavam de ideologia no processo, mas eles não estavam falando a mesma coisa. Eram basicamente autores que não dialogavam, né? Eu conseguia perceber que o Juan Monteiro Aroca dialogava com o Barbosa Moreira, em polos opostos, né? A perspectiva deles é oposta no tocante à ideologia. Um é garantista, o outro era publicista, né? E aí eu falei assim, não, aqui existe um diálogo, né? Existe uma contraposição de ideias. Mas quando eu pegava o Monteiro Aroca e pegava o Ovídio, muito embora ambos estivessem tratando, né, do mesmo objeto de pesquisa, ideologia, né, influência ideológica no processo, não havia possibilidade de estabelecer um diálogo. Né? Eram coisas completamente diversas, né? Falei assim, não, parece que eles não estão olhando para o mesmo fenômeno. E de fato foi o que eu percebi. Né? Em que pese a mesma expressão, né? Mas com perspectivas e significados completamente distintos. Né? Isso. Os horizontes de análise, eles não permitiam um diálogo entre eles. E eu percebi isso, eu tive um insight disso ao ler uma obra específica do professor Nelson Saldanha. Nelson Nogueira Saldanha, que foi um autor que me influenciou muito no mestrado. Tanto me influenciou que eu tive o privilégio de tê-lo na minha banca. Ele participou da minha banca de mestrado. É uma honra, eu fiquei com inveja agora. Isso. E, enfim, exato, eu falo isso me exibindo, né? Em alguma medida. E me aprovou, né? Então, assim, é uma coisa que me envaidece bastante. Melhor ainda. Pois é. Foi uma experiência fantástica. É uma coisa que eu guardo com muito carinho. E aí ele tem uma obra da Teologia e Metodologia em que ele propõe, ele sugere uma diferenciação mínima da ideologia em ideologia em sentido amplo e ideologia em sentido estrito. E aí, pela classificação mínima que ele sugere, né, ideologia em sentido amplo e sentido estrito, eu pude perceber que o Ovídio era um autor que trabalhava com ideologia em sentido amplo, aqui a influência do paradigma científico, etc., no conhecimento, ao passo que o Juan Monteiro Aroca, o Barbosa Moreira, entre outros autores, eles investigavam a ideologia em sentido estrito, que é a luta pelo poder ou a disputa pelo poder no âmbito do direito processual. E aí eu pensei, mas se eu trabalho com apenas uma dessas dimensões, né, eu faço uma análise, a minha análise ela fica de alguma forma prejudicada. Eu não posso analisar o fenômeno processual apenas pelas lentes da ideologia em sentido amplo, eu não posso analisar apenas pelas lentes da ideologia em sentido estrito. E aí o que eu faço na minha tese é juntar esses dois vieses, esses dois horizontes, e estudar, a partir daí, o fenômeno processual. Né? Mas aí, usando como ferramenta de pesquisa o garantismo processual, na ideologia em sentido estrito, e a epistemologia da complexidade, na ideologia em sentido amplo. Então, no mestrado, eu usei só ideologia em sentido amplo. Né? No doutorado, eu uso ideologia em sentido amplo e ideologia em sentido estrito. Esse é meu horizonte de análise. Então, interessante, um trabalho complementa o outro, né? Nesse sentido. É um processo de amadurecimento do tema, né? Esse livro que tu citou, do Nelson Saldanha, né? Eu também li no mestrado, é um livro muito bom, embora é um livro pequeno, né, curto, mas tem insights ali, reflexões muito, muito boas. Exato. E aí tu trata essa diferenciação, né, de ideológica, tu trata logo no primeiro capítulo, né, do livro. Mas antes de falar especificamente sobre o conteúdo do livro, né, ia te perguntar como é que foi o processo de escrita. Nesse livro específico que nós estamos falando aqui, né, do Introdução ao Processo, Fundamentos do Garantismo Processual Brasileiro, ele, como é uma decorrência de uma tese de doutorado, então a escrita dele é diferente do, por exemplo, medidas atípicas, né? Isso. Mas se tu puder
falar um pouco de como foi a escrita dessa tese e de como é normalmente a escrita do Matheus Pereira, né? Seja de livros, seja de artigos, para a gente conhecer um pouco aí de como é o processo de produção científica do Matheus. Perfeito. Assim, eu não gosto de escrever sobre qualquer coisa, sabe? Para eu escrever sobre algum assunto, tem que ser alguma coisa que me inquiete, alguma coisa que me incomode, né? Seja me incomode no sentido de, tipo, eu me sinto ignorante em relação a um determinado tema, né? Então, eu sinto a necessidade de aprofundar um determinado assunto, né? Então, às vezes, eu me forço a escrever sobre algum assunto para que eu possa estudar com profundidade aquele tema e produzir um texto, né? Essa é uma maneira que eu tenho, né, de aprender. Seja porque eu sinto que, né, existe a possibilidade de outros enfoques sobre algum tema, né? Eventualmente é um tema é um tema recorrente, mas que não foi analisado no enfoque X ou no enfoque Y e tal. Ou seja, realmente para fazer uma crítica, para fazer algum diálogo, né? Para ter um intercâmbio de ideias, né? O que me move para escrever é isso. Talvez isso soe como uma certa obviedade para algumas pessoas, né? Que porventura estejam aqui nos ouvindo ou nos assistindo, mas o fato é o seguinte, o fato é que, e aí você do direito também pode ratificar isso, né? Há um sem número de textos que se limitam a reproduzir ideias, que se limitam a fazer paráfrases de outros trabalhos. Eu não me sinto bem, né, fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, é como se eu... não é uma preocupação em termos de vaidade. É mais no sentido de tipo, beleza, mas se eu escrever sobre isso, eu não estou agregando nada. Não estou colaborando com nada. Né? Eu penso igualzinho a tu nesse sentido, e tem até uma inflação de produção científica que não leva a lugar algum, não tem nenhuma ideia nova, não tem nenhuma crítica, é uma reprodução de ideias ali, como tu pontuou, que assim não faz sentido, né? Embora os pesquisadores tenham essa obrigatoriedade de publicar uma quantidade X de artigos ou de trabalhos ali no ano, você termina cedendo, né, a essa pressão de publicar por publicar, né? Mas felizmente há autores como você que não adotam essa forma de trabalhar, né? Exato. Tanto que a maior parte da minha produção, ela é sozinha. Né? Lógico, eu já escrevi textos com outros autores, adoro escrever em conjunto, trocar ideias, adoro o intercâmbio e tal, mas a maior parte da minha produção realmente são textos meus, né? Que eu escrevi sozinho. Lógico que sozinho ninguém faz nada, né? Mas né, que eu sou o único autor, né? É isso que eu quero dizer. Então, vai muito disso. Né? E como eu disse, né, coisas que me incomodam de alguma maneira. Né? Me incomoda não conhecer um determinado assunto, né? Me incomoda discordar, né, de determinadas ideias, me incomoda que, eventualmente, um tema ele não seja colocado do enfoque correto, e às vezes, observe, né, ou de outro enfoque, melhor dizendo, e às vezes eu tenho muito disso, Ricardo, eu penso, poxa, eu não encontrei nenhum texto legal, né? Assim, legal aqui em sentido amplo, tá? Não encontrei nenhum texto legal que eu pudesse passar para os meus alunos sobre esse assunto. Né? Tem vários textos, mas eventualmente tem uma complexidade muito grande, ou o texto é mais superficial, tal. Eu queria um texto mais assim assado, né, que casa com a aula que eu dou sobre esse assunto, tal, para que eles pudessem acompanhar. Eu acabo escrevendo também por isso. Né? Quando eu for tratar desse assunto, eu vou poder apresentar esse texto para poder, enfim, viabilizar, né, ter um recurso adicional para viabilizar o aprendizado deles. Então, esses são, digamos assim, os meus motes, né, os meus direcionamentos, aquilo que me impulsiona. E o processo de escrita é muito tranquilo. Né? Eu tento ler o máximo de coisas possível sobre aquele determinado assunto, né? E vou escrevendo.
né? Eu tenho um cuidado de ir anotando as coisas que eu vou lendo, né? Realmente fazer notas, né? Faço muita nota no celular, né? E aí já pego ali, coloco o nome do autor, etc. Já vou dizendo, ó, ele pensa isso, pensa não sei o que e tal, né? Eventualmente discordo por causa disso, daquilo, outro. E aí, enfim, depois você junta ali e tal, e você já tem meio que um esqueleto do seu texto, né? Às vezes penso num sumário, né? Quando eu tenho mais maturidade no tema, né, que eu vou desenvolver, já penso num sumário prévio. Às vezes o sumário vai surgindo, eu vou vendo a necessidade que tem, né, do próprio objeto investigado, das delimitações que eu vou fazer ali para efeito de um artigo. Então, no geral, é isso. Eu ia te perguntar, né? Tu és advogado, professor, então já tem uma obrigatoriedade de escrita diária e de um volume de escrita muito grande, né? Então, como é que tu faz para... Tem como desconectar, desligar o Matheus advogado e agora pensar especificamente sobre o tema que tu está querendo trabalhar, até porque tens uma produção de artigos e de livros numa perspectiva mais dogmática, mas também tens diversos trabalhos numa perspectiva, para utilizar aqui a classificação dos alemães lá, né, que Técio difundiu, mais zetética, né? Então, Como é que funciona isso? Como é que tu consegue equilibrar o trabalho, que já é bem puxado, as aulas na faculdade e ainda a produção acadêmica, né? Tem que virar uma chave, né? Porque eu não posso escrever um artigo como se estivesse escrevendo uma petição, né? O nível de clareza de ideias que eu tento transmitir num e no outro é o mesmo, né? Posso não ser feliz na redação, mas a preocupação é sempre essa, né? Mas é diferente quando você tem, né, uma análise em que você não necessariamente faz a assunção de defesa de um determinado ponto de vista, né, em absoluto, né, de uma petição, né, que você tenta realmente ali convencer, tem uma estratégia, etc. Né? Eu tenho esse cuidado. Mas, assim, para mim é uma diversão. Escrever, para mim, né, é uma diversão. Eu estou aqui conversando com você, estou vendo esse quadro aí atrás, né, e assim, né, fico pensando na riqueza que tem a pintura, na riqueza que tem outras manifestações culturais, como a música clássica, etc., né? E eu tento encarar a escrita dessa forma também, né? Não no mesmo nível, né, da música, da pintura, né, das artes em geral, mas eu vejo a escrita também dessa forma. Então é algo que eu me divirto fazendo, sabe? Escrevendo, seja uma petição, seja um artigo, né? Eu fico pensando em trazer uma abordagem, né? Uma escrita que seja agradável, que seja clara, né? Mas que, enfim, eventualmente possa ter um ar poético também, possa ter, seja aprazível para quem está lendo. Tem muito essa preocupação. Isso aí em todas as petições. Ajuda a aliviar um pouco a pressão ali, né, da escrita, né? Isso, exato. E aí eu gosto de, assim, eu sou bem machadiano nesse aspecto, né? Eu gosto de tentar explorar a riqueza da nossa língua, né? Eu gosto bastante. Então, como eu disse, né, seja numa petição, seja num trabalho, né? Para mim, não fica tedioso, né? E como você muito bem colocou, né, você também alivia não deixa algo tenso, né? De você se pressionar ou coisa parecida. Sim, mas ao mesmo tempo, às vezes você tem aquele cuidado de escrever, reescrever, escrever, reescrever, né? É verdade. Mas é muito então, interessante essa tua visão sobre a escrita, que já tem autores que dizem que a escrita é um trabalho, né? Um trabalho árduo, tem uma visão mais dolorosa, né? Mas essa perspectiva mais lúdica, né, da escrita, ela é bem mais interessante. Matheus, muito interessante a forma que tu escreve. A gente já conversou aqui sobre de onde saiu a ideia de pesquisar sobre o garantismo processual e de fazer uma crítica, não uma crítica só direcionada ao instrumentalismo processual, mas a diversas perspectivas sobre o processo civil brasileiro. E entrando agora
especificamente sobre o conteúdo da tua obra, né, do livro, que foi publicado em 2020, né, pela editora Casa do Direito. Né? Isso. Já te pergunto, o que seria o garantismo processual? Esse termo, né, o garantismo em si, garantismo processual, ele já tem uma série de questões até conceituais, né? Às vezes ele é interpretado de uma forma completamente equivocada, às vezes ele é visto numa perspectiva só de processo penal, mas a perspectiva que tu defende e que inclusive eu também adotei, né, depois de ler os trabalhos de vocês, o garantismo processual ele é constitucional, é isso mesmo? Isso, perfeito. Então, se tu puder explicar para a gente aí o que é o garantismo processual civil. Perfeito. Foi fundamental você já ter feito essa diferenciação, né? Porque normalmente os autores pensam em garantismo e pensam em garantismo penal, né? E aí pensam no Ferraioli e pensam em outros autores. E aí tem uma série de críticas. É um termo que já está bastante difundido entre nós e tem uma série de críticas já, né? Tem gente que considera exagerado, enfim. Mas o fato é que o garantismo processual ele não bebe necessariamente dessa fonte aí do garantismo penal. Tem autores até que fazem essa ponte, né? Mas assim, ela a rigor, ela não é necessária, porque deixa eu fazer assim colocar aqui uma visão mais digamos assim, que possa ser compreendida mais facilmente, né, por quem estiver nos assistindo. É comum a doutrina falar na constitucionalização do processo, né? Então, porque pós as experiências de exceção, os regimes de exceção, fascista, nazista, né, pós a experiência catastrófica, né, que nós tivemos e a eclosão da Segunda Guerra, etc., né, várias constituições europeias, elas alçaram inúmeras garantias processuais, né, no texto constitucional. E entre outras, né, é algo que diz respeito ao constitucionalismo contemporâneo, né, essa preocupação realmente de estabelecer róis de direitos fundamentais ou estabelecer um rol mais amplo de direitos fundamentais e não apenas, né, estabelecer direitos fundamentais, mas situar esses direitos, né, essas limitações ao exercício do poder, como sendo o núcleo essencial da Constituição. Né? Então, isso é o que a gente pode entender como constitucionalismo contemporâneo aqui em pouquíssimas palavras. E isso tem repercussão em diferentes ramos, né, do direito como um todo. E no processo não é diferente. Né? Isso fez com que, né, a reboque veio a constitucionalização do processo. Né? Então, com essa preocupação do constitucionalismo contemporâneo, acabou vindo a reboque a própria constitucionalização do processo, que é exatamente alçar essas garantias processuais, né, também ao texto constitucional. E no Brasil, quando você pega, já, né, também aqui resumindo a conversa, mas quando você pega e compara a Constituição de 69 com a Constituição de 88, você observa o quê? Né? As constituições brasileiras, em geral, elas tinham realmente garantias individuais. Mas essas garantias individuais, elas ficavam situadas na parte final da Constituição. Né? Eu faço esse exercício em sala de aula, porque eu acho que é fantástico para você ver, para você mudar a sua perspectiva, para você entender como ocorreu essa mudança de perspectiva. Uma coisa é você ter garantias individuais ao final do texto constitucional, depois que o Constituinte já tratou do Estado, já tratou dos poderes, né, já falou, enfim, minuciosamente do Executivo, Legislativo, do Judiciário, etc, etc, etc. E lá, quase no final, ele fala sobre garantias individuais. Outra coisa é quando ele pega essas garantias individuais, situa no início da Constituição, antes mesmo de falar nos poderes de Estado, né, ele já traz essa perspectiva de direitos fundamentais, de garantias individuais, né, ele torna essas garantias individuais, né, imutáveis, aqui no sentido de que são cláusulas pétreas, não podem ser removidas, né, não podem ser diminuídas, restringidas, etc.
para além disso, a preocupação que ele teve de ampliar esse rol. A gente tinha um rol determinado, né, relativamente pequeno, na Constituição de 69. Quando você vai para a Constituição de 88, esse rol ele é significativamente ampliado, com várias garantias processuais nesse meio tempo, né? E aí você explicita o devido processo legal, ele redimensiona algumas das garantias já existentes, como o contraditório, né, que antes o contraditório era basicamente, entre aspas, restrito ao procedimento penal. Então, esse fenômeno que ficou conhecido entre nós como constitucionalização do processo, né, basicamente é o reconhecimento de que o processo, na verdade, é o direito constitucional aplicado, né, que é o que dizia o José Alfredo de Oliveira Baracho. Né? O chão, aí já usando aqui a expressão do Eduardo, né, o chão do processo é o direito constitucional, né, a partir da Constituição de 88. Então, não é você enxergar o processo, a partir de agora, né, pelos olhos da Constituição, interpretar a legislação processual a partir da Constituição. Não. É você entender que o processo está na Constituição, né, que o processo, né, ele basicamente ele consiste nesse arcabouço de garantias processuais que se desdobram a partir do devido processo legal. Né? Então, o garantismo, em linhas gerais, e há quem critique esse termo, né, garantismo, mas é basicamente uma decorrência de garantias. Né? Então, quando eu falo em garantismo, eu falo em garantias. Né? Seria basicamente esse estudo das garantias processuais e de seus desdobramentos. Né? Enfim, a partir do devido processo e na procedimentalidade, seja na procedimentalidade civil, penal, administrativa, eleitoral, tributária, etc. Né? Então, é isso, né, em linhas gerais. Muito bom, muito bom. Te pergunto aqui, eu ia perguntar sobre um tema constitucional, mas como tu tratou agora já no final sobre processo e procedimento, né, que para alguns autores, depois de centenas de páginas sobre, a conclusão é de que os institutos são iguais, né, ou que não haveria diferença, o que termina deixando respeitado, claro, né, quem defende essas perspectivas, deixando sem eficácia alguns dispositivos constitucionais, né? Então, por exemplo, se até a interpretação que o Supremo dá, né, basicamente os estados não têm competência nenhuma para legislar, porque tudo que eles fazem é entendido como processo, processo só seria da União, né? Mas, na perspectiva do garantismo, processo e procedimento têm conceitos bem delimitados. Isso. É isso? Então, exato. Se tu puder explicar para a gente aí. Claro. Se você, de fato, pegar, né, ao longo do século XIX, né, do próprio século XX, você vai perceber realmente que os conceitos eles se confundem doutrinariamente. Claro que você vai ter autores que defendem, né, que falam assim, não, no praxismo, né, o conceito de processo ele era asfixiado pela noção de procedimento. Né? E aí, ao passo que com o advento do processualismo científico, né, passa-se a entender que o processo, na verdade, é relação jurídica processual. Né? Processo seria sinônimo de relação jurídica processual. Então, você tem essas diferenciações, mas, ao fim e ao cabo, é como você colocou. Né? São diferenças, né, de cunho teórico, mas que, né, em verdade, não têm, né, grande repercussão do ponto de vista prático. Muito pelo contrário, né, são distinções teóricas, né, não raro em bases artificiais, e que não resolvem problemas práticos. Né? E aí, claro, você vai ter um autor como o Fatsalari, que já no início, na metade do século XX, né, que já vai trazer uma outra perspectiva, né, do processo como procedimento em contraditório. Né? E aí você já tem, de fato, uma noção muito diferente entre processo e procedimento. Mas como é que a gente encara isso? Né? Processo no Brasil é matéria constitucional. Né? Processo, porque a gente fala em processo, mas a gente não pensa que a gente está falando em devido processo. Né? Devido processo.
Então, o devido processo é matéria constitucional, né? Minimamente, desde a Constituição de 88. Né? Você pode ter autores, inclusive, que vão defender antes, né? Porque era uma garantia implícita, etc, etc, etc. Procedimento, não. Né? Por uma opção do legislador, né? Por uma opção do constituinte, o processo está na Constituição, o procedimento ele estaria abaixo da Constituição. Né? E aí, não que a procedimentalidade, não que o procedimento também não seja uma garantia. Isso é um outro detalhe. Porque quando a Constituição, quando se fala em devido processo, é devido processo legal. Sim. E esse devido processo legal, né, ele vai se estruturar a partir de um determinado procedimento. Esse procedimento ele vai assegurar a previsibilidade nos atos processuais. Mas esse procedimento, enquanto manifestação da legalidade, ele também vai limitar o exercício da atividade jurisdicional. Então, ele é, a um só tempo, uma garantia de previsibilidade, de segurança, né? Ele é também uma limitação ao exercício do poder, mas ele também é, né, em alguma medida, né, essa consolidação do contraditório, da ampla defesa, etc., que vai te garantir participar, né, formar, concorrer ao próprio provimento judicial. Então, em poucas linhas, né, dá para você sustentar que realmente, né, o processo é o direito constitucional aplicado, né, e que, abaixo disso, o que nós temos são discussões sobre procedimentos. Então, isso leva a ter uma teoria unitária do processo, que seria o processo constitucional, e os procedimentos civis, trabalhistas, penais, né, administrativos. Seria isso, né? Isso, né? Defender... Quer dizer, não confundindo ainda a expressão, o processo constitucional com as ações constitucionais em si, né? Tem essa distinção também, né? Exato. E nem é importante, né, fazer essa diferenciação, né? O processo ele é constitucional porque ele é o direito constitucional aplicado, né? O chão dele é a própria Constituição, né? O chão dele não é a legislação infraconstitucional, né? Então ele começa já na Constituição, né? Não é ele começa no direito processual e você vai interpretá-lo à luz do direito constitucional. Não. E aí falar em modelo constitucional de processo é redundante, porque o modelo de processo ele já é determinado pela Constituição. Sim. Né? Ou falar que o Código de Processo ou o de Civil, o Código de Processo Penal, ele introduziu um modelo é equivocado, porque o modelo quem dá é a Constituição. Né? É a Constituição que vai ditar qual é o modelo processual. Isso não é uma opção da legislação infraconstitucional. Então, é a partir do devido processo que eu consigo entender qual é o modelo de processo adotado no Brasil. Leia-se, como é a relação entre as partes e o órgão jurisdicional? Né? Existe uma repartição de funções ou existe um modelo de colaboração processual? A Constituição não fala em colaboração, observe. A Constituição não fala que o processo ele é instrumento do Estado de jurisdição. O que a Constituição fala é em garantias processuais. Ponto. Sim. E aí você tinha falado uma outra coisa que eu ia dizer. Sim, e aí não confundir teoria unitária do processo com as perspectivas, né, que tentaram uniformizar, né, o direito processual no século XX, né, que preconizavam basicamente, né, que fosse uma coisa só, mas assim, muito em termos de procedimento. Não em termos de arcabouço de garantias, mas em termos de procedimento. E você teve um movimento nesse sentido na Itália, né? Você teve críticas aqui no Brasil, né? E aí são aquelas críticas que se confundem com a própria teoria geral do processo também. Né? Se deveria existir uma teoria geral do processo nessas perspectivas, se seria só uma teoria geral do processo civil, uma teoria geral do processo penal, e assim sucessivamente. Então, essa noção de unidade do processo é unidade aqui em termos de garantias. Né? É importante pontuar isso. Perfeito, é a unidade constitucional do processo. Essa perspectiva e até a interpretação que se dá do próprio artigo 5º
agora esqueci o inciso, né? Que fala do devido processo legal. 54. 54, né? Ela traz um efeito prático, assim, gigante. Em qualquer operador do direito, né? Para usar essa expressão. Uhum. Porque quando você tem isso como pressuposto de que o Estado ele só pode se relacionar com o indivíduo por meio do processo, uma série de questões do cotidiano elas são resolvidas já, né? Exato. Que levam a uma limitação e uma atuação judicial que realmente seja feita com base na lei, né? Então, assim, é uma compreensão que gera consequências práticas muito grandes e que termina resolvendo uma série de problemas aí que, sem esse arcabouço teórico, constitucional e filosófico, você fica basicamente escolhendo ali no achismo, né? Esse ou aquele, pode ou não pode, né? Isso. Pode tutela de ofício, tutela de urgência de ofício ou não Pode pode, né? adaptar o procedimento ou não pode? Né? Eu acho que pode, eu acho que não pode, né? Então, Isso. ajuda Processo muito. estrutural, né? Vamos defender o processo estrutural, né? Enfim, é exatamente isso. E veja, Ricardo, que a gente está engatinhando no tempo. A gente está engatinhando. Eu digo a gente está engatinhando por quê? Porque é relativamente novo. Né? Um dos primeiros autores que foi trabalhar esse tema no Brasil foi o Glauco. Sim. Né? E que introduziu esse tema aqui no Brasil e que, assim, as pessoas não pararam para dialogar com ele. Né? Praticamente ninguém dialogava. Isso era até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Em que pese... Nós já temos o texto do Glauco, que eu não me lembro agora se é 2010 ou se é um pouco antes. Tem, acho que 2006, um dos primeiros. Acho que é 2006, eu acho, tá? Não lembro agora. Então, depois desse texto, nós tivemos uma série de artigos e livros importantes, como o seu, que faz uma crítica contundente ao instrumentalismo processual e a outras, outras perspectivas que partilham também do processo ali como uma ferramenta na mão do Estado, né? Perfeito. Eu ia te perguntar isso. A gente tem uma carência de diálogo, porque se você pegar um manual de direito processual civil, dificilmente o autor ele vai... Eu não digo nem acatar as ideias, mas assim, dizer que aquelas ideias existem, para que o aluno ou o estudante ali tome as suas escolhas por si próprio, né? Mas a gente ainda tem uma carência de debate acadêmico sobre a teoria unitária do processo, sobre o garantismo processual, sobre a interpretação do Código de Processo Civil, por exemplo, numa perspectiva garantista. Falta esse diálogo? Isso, sem dúvida. E isso começa exatamente na graduação. Né? Você falou algo que ou a gente já conversou aqui sobre isso, né? Mas nas nossas formações, a gente teve contato, né, com um único lado do pensamento. Não me foram apresentados autores garantistas ao longo da graduação. Não foram. E aí, talvez a gente tivesse um problema porque não existiam esses autores aqui no Brasil. Né? Então, essa é uma forma de colocar o tema, né? Mas na literatura espanhola tem vários. E, enfim, não existe uma barreira idiomática, né? Acho que para ler em castelhano, né, você não tem dificuldade. Então, esses autores a gente já podia estar trabalhando aqui, né, há algum tempo. Mas, assim, o fato é que hoje tem autores brasileiros, né, que defendem esse assunto. E é aquele negócio, você pode discordar, né, mas ignorar, né, não é, do ponto de vista acadêmico, a melhor atitude, né? A atitude mais, digamos assim, honesta, né? Ou, enfim, o debate ele é importante até para mostrar que aquelas ideias não fazem sentido, né? A fim de que possam ser aperfeiçoadas de alguma forma. Então, assim... Não, eu ia dizer que há um tempo atrás, até acho que é um texto do Barbosa Moreira, né, que ele fala, meio que tenta passar que seria o neoprivatismo, né? Então, há um tempo atrás, o que se tinha era quando se falava numa perspectiva não tão condizente com o que realmente os doutrinadores defendiam ali, né? Mas hoje já há uma doutrina brasileira sobre o garantismo processual
e uma doutrina brasileira relevante, né? Mas ainda assim, os debates são poucos, eles poderiam realmente serem muito mais constantes e proveitosos, porque se a gente defende a ciência, né, não tem como fazer ciência com monólogo, né? Isso. E assim, eu ia citar esse texto, né, neoprivatismo. Eu faço essa crítica no meu trabalho, né? Essa perspectiva dele é uma perspectiva errada, né? Ele trabalha com basicamente um pensamento dualista, né? De um lado tem o publicismo, do outro lado tem o privatismo, né? E esses autores aqui, eles de alguma forma estão renovando o privatismo, né? É um neoprivatismo, né? Um privatismo 2.0, né? Ou coisa parecida. Ele não usava essa expressão, né? Mas o fato é o quê? O fato é que quando você tem a constitucionalização, você não tem mais né, essa separação dual, né? Simplista, artificial, né? Privatismo e publicismo no lado. Não. A perspectiva é constitucional, né? Ela Sim. quebra esse dualismo, né? Então, se você chama, né, por hipótese, né, se você rotula um determinado pensamento de neoprivatista aqui no Brasil, né, e se o autor, né, está trabalhando com garantismo na perspectiva que a gente defende, tá, você não leu ou não entendeu, ou você está fazendo, né, propositalmente para desqualificar. Né, para desqualificar e por esse motivo, né, um artifício retórico, não ter que debater. Né? Então eu desqualifico aquela ideia, logo eu não preciso debater. Né? E, enfim, né, a gente vê de tudo. Verdade, é verdade. Mas eu me lembrei aqui agora de que tu falastes aí de que não só a gente tinha pouca literatura sobre o tema, mas que também esse tema não era apresentado na graduação ou até mesmo nas especializações. Mas isso. Eu me lembrei agora que existe uma pós-graduação em processo civil numa perspectiva garantística, que, salvo engano, tu és um dos professores, né? Eu não me lembro agora qual é a instituição educacional. Fervale, Rio Grande do Sul. Fervale, pronto, perfeito. Que é, inclusive, eu acho que eles têm também uma modalidade EAD, não é? Ela é síncrona, né? Mas as aulas são EAD, exatamente. Então, perfeito. Ela é coordenada pelo professor Igor Raatz. Para quem quiser se aprofundar no estudo do processo civil numa perspectiva garantista, felizmente agora há especializações sobre o tema. Matheus, eu ia te perguntar, porque tu já caminhando aqui já para o fim, né? Além de professor da graduação, mestrado, doutorado, de parecerista de revistas, tu és advogado atuante e militante. Esse aporte teórico, filosófico, porque tu até a utilização do Edgar Morin já é é meio estranho, né? Estranho assim porque a gente não está acostumado a ter um processualista utilizando um autor que normalmente o pessoal utiliza ali para escrever sobre temas relacionados à educação, né? Isso, a conhecimento. Perfeito. Esse aporte teórico, filosófico, histórico, ele é relevante para o desempenho da advocacia. Então, isso tem consequências práticas para o desempenho de uma advocacia, e aqui eu digo uma advocacia de alto desempenho, uma advocacia estratégica e uma advocacia de casos complexos, como é a advocacia que tu desenvolve, né? Perfeito. Tem, tá? Não é comum, realmente, né? Eu não conheço, talvez por ignorância minha, mas não conheço, pelo menos, autor de processo, né, que trabalha com Edgar Morin, né? No direito certamente tem, mas são poucos. E assim, não precisa necessariamente trabalhar com Edgar Morin, né, mas trabalhar com alguém que faça uma crítica, né, ao paradigma da simplificação, ao paradigma da ciência moderna. E eu acho que faz bastante diferença na minha advocacia, sim, porque eu sempre estou invocando argumentos, né, a partir exatamente do devido processo legal. Né, construções a partir do contraditório, da ampla defesa, da fundamentação, da publicidade. A minha forma de argumentar, ela já pressupõe
né, algum ponto de partida, né, nas garantias processuais. Então, no geral, nas minhas peças, né, vai se encontrar alguma coisa nesse sentido. E aí sempre pensando, né? Não, beleza, mas aconteceu isso, certo? Mas isso aqui não malfere a publicidade, né? Era para ter havido esse sigilo aqui, faz sentido? Né? Por que esses procedimentos estão em sigilo? A regra é publicidade. Né? Então, mas a fundamentação aqui, sim, a fundamentação, mas não houve uma observância do contraditório, né? Não houve um diálogo, né? Não foi atendida a dimensão material do contraditório. Né? Então, é sempre nessa linha. A imparcialidade não é diferente. Então, é meu ponto de partida, né? Inevitavelmente, nas argumentações. Então, faz diferença sim. Né? Mas aí, já dando uma perspectiva ainda mais ampla, né? A gente poderia pensar aqui até que ponto o mestrado ou doutorado ajuda, né? No dia a dia, na advocacia. Sim. E o que eu gosto de pensar, você também, né, defendeu, tem obra publicada, né, fruto do seu mestrado, sua pesquisa, né? O que eu gosto de pensar é que o nosso machado ele fica mais amolado. Com certeza. Né? Então, é nesse sentido, né? A sua capacidade de crítica, de debate, de dialética, né, com as ideias que estão ali postas, ou eventualmente a sua capacidade de construir argumentos, de fazer pesquisas, né, de não se satisfazer com determinados argumentos, tal, ela fica um pouco diferente. Então, eu tento usar esse cabedal aí da melhor forma possível, né, para a advocacia, sem dúvida. Concordo contigo. Principalmente nessa questão da abertura para o diálogo, de você ter capacidade de fazer uma crítica bem feita. E aqui eu diria que no mundo individualista e enclausulado que algumas pessoas vivem, né, a capacidade de receber críticas. Isso. Porque não tem como você fazer um mestrado, um doutorado e você não ficar um pouco calejado ali de críticas vindas de todos os lados e que são muito bem-vindas e faz um bem muito grande. Não só para a pesquisa em si, mas para a gente ter uma postura mais humilde e mais aberta para o diálogo e para ouvir o outro, né? Então, isso aí eu também considero fundamental para a vida, para além da advocacia, né? Para a vida em si, para sermos pessoas melhores, né? Perfeito. Muito bom. Matheus, a gente já está caminhando aqui para o fim, conversa muito boa. Eu sei que para falar do livro aqui, a gente poderia passar horas falando, ou para falar sobre a perspectiva garantista do direito processual, mas te pergunto, esse livro foi publicado em 2020 e de lá para cá tu publicaste uma série de outros artigos, né? E livros também, como o Medidas Atípicas, né? Medidas Executivas Atípicas. Quais são os próximos projetos que já estão encaminhados ou que, se puder falar, né, estão em construção? Perfeito. Eu sinto que eu preciso desenvolver ainda, né, mais assim, algumas coisas, né, nessa obra, né, antes de desdobrá-la em outras obras. Né? Então, por exemplo, eu tenho essa preocupação de estudar as garantias processuais mais detidamente. Porque perceba, né? Veja a minha premissa. Né? Obviamente que todos os autores estudam e falam em garantias processuais. Os instrumentalistas, em geral, falam em garantias processuais. Né? Isso não é um privilégio da nossa parte. Mas eu fico me perguntando, será que, como eu enxergo ou tento enxergar, né, tento estudar o processo a partir da Constituição, será que, à medida em que eu for me aprofundando em cada uma dessas garantias, será que eu não vou enxergar outras coisas que, eventualmente, os autores que têm uma perspectiva instrumentalista deixaram de perceber? E aí, veja, né, eu noto isso diuturnamente em trabalhos do Eduardo. Né? Não que eu queira aqui arriscar dizer que que eu terei a mesma capacidade, né, dele. Mas ele faz exatamente isso que eu acabei de falar.
Então, ele pega uma garantia e ele consegue extrair vários outros desdobramentos, né, dar uma densidade constitucional para aquele tema que os autores, em geral, não davam. Por quê? Porque ele parte de outras premissas. Né? Então, eu sinto, né, eu tenho essa... ainda nessa minha alfabetização, né, coloquemos assim, e eu estou falando de mim, eu não estou falando de nenhum outro autor, né, não estou dizendo que ninguém é analfabeto ou coisa parecida, né, mas nessa minha alfabetização, né, que eu sinto que eu estou, né, evoluindo, amadurecendo no tema, eu sinto que eu preciso fazer isso, né, e em fazendo isso, eu vou conseguir depois, né, realmente desenvolver de uma forma consistente, né, esses trabalhos mais dogmáticos, né, analisando, né, eventualmente textos normativos, etc. Eu terei essa consistência, né, porque as minhas lentes serão outras. Então, aqui e colar eu já tenho essa preocupação de fazer isso em alguns artigos, tá? E sempre também tentando desmistificar outras coisas. Né? Então, eu acho, por exemplo, que às vezes você fala uma coisa que não é, né, é algo que todo mundo já olhou, né? É um tema que várias pessoas já falaram, mas você está olhando sob outro ângulo e você acaba mostrando algo que ninguém viu. Né? A efetividade, por exemplo, né? Eu tenho um trabalho, né, que eu estou desenvolvendo sobre efetividade, né? E é para mostrar, basicamente, eu já fiz isso numa palestra sobre efetividade do processo, sobre as medidas atípicas, mas para mostrar como esse discurso, por exemplo, de efetividade, ele sempre impulsionou o aumento dos poderes do magistrado. Até recentemente, né, quando no julgamento da ADI pelo ministro Luiz Fux, né, um dos argumentos que foi utilizado, né, para afastar, para rejeitar a inconstitucionalidade do 139, inciso 4º, foi exatamente, né, o da efetividade do processo. Mas esse é um discurso que, historicamente, desde 1895, pelo menos, desde do Franz Klein, né, da Ordenança Processual Civil Austríaca, que ele vem sendo utilizado para o aumento dos poderes jurisdicionais. E aí você pensa, né, beleza, tem mais de 100 anos que esse discurso vem sendo entoado e repetido. Os problemas, né, do, entre aspas, processo, né, que não são problemas do processo, mas tudo bem. Os problemas do, entre aspas, processo, tal e qual colocado por esses autores, foi resolvido? Não foi. Então, talvez exista alguma coisa errada com esse remédio. Né? Talvez não tenham radiografado o paciente antes de oferecer esse remédio. Então, isso é algo que eu estou escrevendo, né, recentemente, mas aqui para um artigo. E aí eu acho, né, que, enfim, né, amadurecendo essas coisas, eu posso, né, vou ficar muito à vontade para escrever sobre vários outros temas e vários problemas. Né? Eu acho que a docência ela casa muito bem, a vida acadêmica ela casa muito bem com essa vida prática. Né? Não aqui que eu esteja advogando uma diferença entre teoria e prática, né? Mas pensando aqui na atuação acadêmica e na atuação como advogado. Então uma coisa vai alimentando a outra. Eu vou tendo tanto problema na advocacia que eu vou separando já temas para escrever artigos. Né? Então, enfim, né? Então existe esse diálogo. Né? Não me lembro agora de quem falou isso, né? Qual foi o professor que falou isso, mas eu concordo 100%, que ele disse que é bom que o professor de processo, que ele tenha atuação prática. Então, ou que ele seja advogado, ou que seja promotor, juiz, mas que ele não se limite a apenas pesquisar o processo de forma acadêmica, porque é no dia a dia que surgem inúmeros problemas que ninguém nunca tinha visto, situações completamente atípicas ali para se resolver, e isso aí leva à pesquisa e ao desenvolvimento de do aprofundamento do tema, né, e também ao desenvolvimento de outras questões. Então, realmente é muito produtivo. Matheus, te pergunto, para a gente caminhar aqui efetivamente para o encerramento, tu tens também um site, um portal jurídico. Queria que tu falasse aí o nome, qual é a proposta, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse teu trabalho também como
como editor, né, digamos assim. Isso, perfeito, obrigado. O nome do site é juridicamente.info. É o portal Juridicamente, né? O endereço, perdão, é que é juridicamente.info. Sim. Né? Então, você tem um Instagram, né, e tem um portal. A minha ideia surgiu de uma certa angústia, né, com alguns portais, né, no sentido de que você tinha ali um excesso, um volume muito grande de textos publicados, não havia propriamente uma organização desses textos em relação aos temas, né? Muitos desses textos você não tinha um controle sobre a qualidade do que estava sendo publicado, você não sabia quem está publicando, etc. Então, assim, isso já te dava um trabalho também de filtrar, né? E também, não raro, textos panfletários, né? Fazendo defesa de X, criticando Y, etc. Então, isso começou a me causar um certo incômodo. E eu pensei, né? E se eu criar um portal em que eu convide já as pessoas que eu conheço e, eventualmente, né, outras pessoas, né, que sejam recomendadas a escrever, né, e de modo que você já tem um filtro prévio, né, sobre a qualidade dos trabalhos que vão ser publicados, né, claro, os autores fiquem muito livres para escrever, mas assim, a gente já define as áreas, né? Você vai escrever sobre esse tema, né? Ou você poderia escrever sobre esse tema, você gosta de escrever sobre esse assunto, tal, é sua expertise, é um tema do seu dia a dia. Isso é muito é uma coisa que eu pergunto muito para quem vai publicar lá no portal, porque eu peço assim, não, eu gostaria que fossem temas do seu dia a dia, coisas que estão acontecendo ali, se você estivesse refletindo e tal, e textos mais curtos, 4 ou 5 páginas, né, em média, né, é só uma sugestão para quem quiser publicar no portal, né, para ter assim, um conhecimento mais rápido. Não nessa perspectiva de tipo, você está produzindo ciência, mas no sentido realmente de disseminar ideias e de compartilhar experiências. Né? Então, o objetivo do portal, juridicamente, é esse. Eu queria que as pessoas soubessem, né, que ali, né, elas vão ter acesso a conhecimento de qualidade, a conteúdo de qualidade, sem qualquer preocupação. Então, é tudo muito sistematizado por áreas, né? As colunas são temáticas, você tem uma série de filtros lá que você pode estabelecer, e estou sempre convidando outras pessoas para escrever. Né? Então, se eventualmente aparecer alguém aí que tenha interesse, né? que atue em determinada área e tal, entre em contato. Né? Eu vou ter muito prazer em conversar tal, e entender, e eventualmente em agregar, né, também para o portal. E já falando em contato, para entrar em contato com o Matheus, além da possibilidade de tomar um café na Universidade Católica de Pernambuco, isso, está nas redes sociais, né? No Instagram, quais outras redes? LinkedIn também? LinkedIn, Matheus Costa Pereira, né? Instagram, mateuspereira.adv. O meu Matheus não tem H, né? É comum aqui em Recife, né? O pessoal colocar H no nome, o meu não tem. Então, mateuspereira.adv, né? Manda mensagem, eu procuro responder. Ou o próprio Juridicamente também, né? Se quiser entrar em contato pelo Juridicamente, juridicamente.info. E é isso, né? Eu sempre aberto aí ao diálogo, às críticas, né? Às sugestões, né? E aí a gente vai, né, unindo forças e vai construindo alguma coisa, né, em conjunto. Muito bom, meu amigo. Para a gente finalizar, as dicas culturais. Se você puder nos sugerir, não é o melhor. É só um que veio à mente aí agora e é interessante a indicação. Um filme, um livro jurídico e um livro não jurídico, um lugar, né, uma comida, para a gente conhecer esse outro lado aí do Matheus Pereira. Perfeito. Eu gosto muito de recomendar filmes, né, para as aulas. Né, eu acho que eles ajudam muito, né, a compreensão, sejam histórias reais ou não. Né. Eu não tenho a menor pretensão de que seja o melhor, né? Eu vou me limitar, que é um dado objetivo, e indicar o último que eu assisti,
né, que foi Anatomia de uma Queda. Sim. E é um filme jurídico muito interessante, né, e que aborda a complexidade, né, das pessoas, aborda a complexidade do ser humano, né, e que mostra, né, como a gente, às vezes, né, ou quase sempre, a gente não sabe, né, ou não consegue compreender efetivamente o que aconteceu, né, não consegue dimensionar o que aconteceu, e aí vão surgindo histórias, né, ou versões, melhor dizendo, sobre o fato, né, e você vai vendo aquilo que faz mais sentido ou não. Né? Então, é um filme muito interessante, né, por várias reflexões que pode suscitar, né, mas aí já pegando aí o gancho da complexidade, né, do Edgar Morin, eu citaria esse. Comida, enfim, eu, muito embora eu seja pernambucanizado, né, e minhas filhas sejam pernambucanas, minha esposa também, né, aí já me remeteu a um saudosismo de Minas Gerais, né, então a comida mineira, né, com certeza uma couve, um tutu, um frango com quiabo, um angu, um almeirão, alguma coisa assim que a gente não vê com muita frequência, né, por aqui. Muito embora eu, né, aprendi muita coisa em termos de comida, né, quando vim para cá, não me vejo sem queijo coalho hoje em dia, não me vejo, né, Crucial. Faz parte do meu café da manhã. Bom, às vezes um cuscuz, mas assim, o queijo coalho, esse eu não dispenso, né? E uma charquezinha no feijão, tal, também eu acho que, enfim, muda o gosto do feijão. Né? É extremamente relevante para a advocacia, eu diria. Isso, exato, exatamente. Um feijão verde, macaxeira frita, sempre comi mandioca, né? Sempre comi, mas o gosto realmente, né? Pela mandioca frita, né? Macaxeira frita, esse gosto ele só realmente surgiu aqui. Entre outras, né? Foi interessante você ter perguntado isso, né? Porque aí como eu sou uma pessoa que morei em vários lugares do Brasil, né? Eu tenho diferentes influências, inclusive culturais, mas o que eu mais gosto é de pensar realmente nessa riqueza que a gente tem, né? Cultural. Né? Enfim, um frango com radite e polenta, por exemplo, que é um prato que você vai encontrar lá no sul, né? Isso é muito bom, né? Entre outras coisas, né? Mas, enfim, deu até fome, né? Eu Conversando ia sobre dizer isso, deu isso até agora. fome. Deu fome, deu fome. Deu fome, isso. E esse perguntou outra coisa, que Não, eu... livro, se quiser indicar um livro ou um lugar, uma música. Tá. Lugar aí já me pegou, né? Já me pegou bem aí, porque tem, enfim, né? Já tem também aquela questão do lugar, né? Do que ele representa para você, eventualmente, do momento da sua vida, tal. Eu acho que eu vou pular essa questão. Livro tem vários, né? Eu acho que a literatura, né? Tem livros que marcam, né? A sua vida. Eu li, por exemplo, quando eu li Crime e Castigo, né? Você é uma pessoa quando você começa a ler e você é outra quando você termina, né? Você pensa em caramba, né? Que livro fantástico. Mesmo, né, não sendo, né, no idioma, você não está lendo no original, tal, mas você pensa, pô, que livro fantástico, né? Olha como é que o cara entra na mente da pessoa, né, na complexidade do ser humano, e aí ele vai descrevendo aquilo ali, e você vai entendendo e aceitando aquilo. Enfim, né? Então, livros do Dostoiévski certamente marcaram, né, bastante. A gente não pode esquecer, né, livros disruptivos, né, um George Orwell da vida, 1984, né, um livro fundamental, né, para a gente entender e criticar algumas coisas. Um Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley também, outro livro fantástico, né, absolutamente fantástico. Né? Eu li Enfim, várias distopias, mas essa do Huxley eu achei a mais doida. Assim, eu terminei de ler os caramba, isso aqui tá. Você fica um pouco fora de si ali. Mas li recentemente o 1984 e o final
É uma pancada, é uma pancada. Eu li na graduação, por indicação de um professor meu de filosofia do direito, e recentemente, assim, muito recentemente, tem, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu assisti o filme. Eu nunca tinha assistido o filme. O filme eu nunca assisti, não. O filme é bom também, mas o livro realmente enfim, é outro, né? O É livro outro nível, né? É fantástico. outro nível, né? Enfim, tem várias obras, né? Tem algumas obras que você lê 2 vezes, né? Revolução dos Bichos, Sim. né? Também do George Orwell, você lê 2 vezes. Né? Memórias do Cárcere, já estou confundindo aqui com o autor brasileiro, mas o Dostoiévski tem um outro livro que eu li recentemente, né? Que é Recordação da Casa dos Mortos. Tem mais de uma tradução, mas a que eu li foi Recordação da Casa dos Mortos, que é exatamente o período, né, que retrata, supostamente, teria um quê de autobiografia do período em que ele ficou preso, né? E supostamente é o livro a partir do qual ele vai construir os personagens dele, né, das pessoas que ele conviveu lá. Então, ele em tese, né, teria construído os personagens dele, né, a partir dessa experiência. Né? São obras que, enfim, a literatura, né, ela é muito pouco valorizada. Mas eu acho que a literatura ela é fundamental. Na atividade da advocacia, por exemplo, Sim. né, não só na advocacia, porque você pensa no storytelling, né, hoje em dia é recorrente as pessoas falarem isso, até no marketing, né, não, tem que ter um storytelling, etc. Para você fazer um storytelling decente, né, você tem que ter exatamente esse aparato da literatura. Né? Então, e aí na advocacia não é diferente. Né? Então, ler, né, é fundamental. Né? E aí, enfim, a título de recomendação, né, propriamente dita, que é uma coisa que eu, Ricardo, não fazia até pouco tempo, pegar assim os livros, né, os livros assim clássicos, não clássicos aqui, né, no sentido de período clássico, né, ou livros de 200, 300 anos, não é isso, mas livros que têm uma resistência ao tempo e ler. Né? Não um livro que foi lançado semana passada, ou livro que é necessariamente um best-seller aí da revista X ou do jornal Y, né? Mas ler livros realmente, né, de autores. Você lê Machado de Assis, por exemplo, Machado de Assis é fantástico. Sim. Né? Eu paro para ler, né? Às vezes, assim, estou lendo, minha esposa está do meu lado, e falo assim, olha essa construção aqui linguística. Olha essa construção. Aí você fala assim, caramba, é genial, né? A forma como o cara escolheu as palavras aqui, né, para transmitir esse determinado pensamento, essa determinada ideia, e você para e fala assim, pô, que negócio fantástico, né? Genial. E Sim. também a forma como são retratados os eventos, tal. Isso, para mim, é de um deleite, né, absurdo. E você observa, né, se você pega autores, livros mais um livro que eu li mais recentemente, A Morte de Ivan Illich, né, por exemplo, e você começa a perceber uma atualidade em algumas obras que te assusta. Esse livro aí é fantástico também. Eu li é um livro ele. Curto. E é um livro curto, são um pouco mais de 100 páginas. Né? Excelente, excelente. O Mercador de Veneza, você fala, a gente não pode, eu acho que essa que é a minha dica, né? Afora as pessoas lerem livros que resistiram ao tempo, autores, né, que a gente conversa, autores que já faleceram há muito tempo, né, mas que a gente conversa ainda hoje, é a gente não ter medo de ler determinadas obras ou autores. Não interessa quanto tempo você vai demorar para ler, leia no seu tempo. Sim. Leia degustando a obra, degustando a escrita, degustando as ideias, né? Interaja com os personagens, né? Entre na história de alguma forma, vivencie aquilo, né? Enfim, isso é uma coisa fantástica, né? A gente não pode ter esse medo. Porque é o autor tal, né? Não vou ler esse autor. Leia. São as obras que realmente vão fazer a diferença no seu dia a dia. São as obras que vão te dar camadas de conhecimento cultural que vão te deixar preparado para qualquer coisa. Esse é o ponto. Sim. Eu ia até brincar dizendo, tu não vai citar a Montanha Mágica como indicação, mas assim, já saiu tanta obra
muito boa, excelente aí, que quem não leu ainda... Eu li ano passado, por coincidência, tá? A Montanha Mágica. Não tinha lido Thomas Mann, né? A Montanha Mágica. É uma obra que eu li no Kindle, então não sei dizer o número de páginas que tem, mas ela tem algo em torno de umas 1000 páginas, né? Tem, é grandinho. Isso. E é assim, é fantástico também, né? Você fala assim, pô, né? Você começa uma pessoa... essa é a grande questão dessas obras, né? Dessa literatura, que é outro nível. Você começa uma pessoa, você termina outra. E às vezes quando você lê um livro qualquer, né? Você, enfim, né? Beleza, eu li essa obra, certo? Mas e aí? O que essa obra ela te faz te agrega em termos de você ter ideias diferentes, ou você enxergar o mundo diferente, ou você se compreender, ou você compreender o próximo, enfim, né? Essa que é a grande dica que eu dou, né? Ao lado da culinária mineira, né? Eu acho que é essa. Dicas preciosas. Eu ia dizer, o Maurício Bunazar é que brinca, né? Não, claro, né? Não menosprezando a literatura atual, mas eu já ouvi ele brincando, dizendo que tem tanta obra que se tornou clássica para ler, que ele disse que depois que eu ler todas elas é que eu vou ler um livro que foi publicado nos últimos 10 anos, né? 10, 15 anos. Ele disse, porque tem muita coisa boa, são livros fantásticos e que se eles se perduraram por tanto tempo, há alguma razão para isso, né? Então, perfeito. Que se alimentar de materiais. Você condensou em 15 segundos o que eu fiquei tentando falar aqui pelos últimos 5 minutos. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso que eu penso. Então, aí não pode deixar um Tolstói, um Dostoiévski, né, um George Orwell, um Shakespeare, né, um Thomas Mann, né, entre tantos outros autores. Agora, eu gosto também de livros históricos. Eu gosto muito de história. Muito. Né? Eu vou até brincar, dizer, dá para perceber pelos seus escritos, né? Que você viu que eu li, que foi a história do processo lá do Franz Klein, puxou todo o desenvolvimento. Isso. Bem legal. Eu gosto muito da história, não vejo como estudar as coisas de outra maneira. E aí na literatura também você tem obras históricas, né? Fantásticas, fantásticas. Biografias, às vezes, né? Enfim, tem muita coisa para ler e a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria, né? Mas certamente tem muita coisa boa para ler. Eu dizer, e o Kindle é vida, né? Eu tenho um também, Kindle é vida. Isso. Quem não tem ainda, compre, que é muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Conversa extremamente agradável, riquíssima, não só pelo conteúdo do direito, mas agora por essas indicações gastronômicas aí, literárias. Uma alegria conversar contigo. Espero que a gente possa conversar outras vezes sobre outros textos, né? Seja livros ou artigos, e a tua produção bibliográfica aí é muito grande. E foi um prazer muito grande aqui para mim e com certeza para todo mundo que vai ver esse vídeo ou ouvir esse áudio. Eu te deixo para as tuas últimas palavras. Muito obrigado. Para mim foi um prazer, né? Em algum momento a gente estava conversando aqui, sim, em relação à escrita, e você falou, não, interessante como você enxerga, né, a escrita nessa perspectiva mais lúdica. E o fato é que eu tento encarar tudo com muita leveza, né? Em todos os campos da minha vida, eu tento dar leveza ou ter leveza com todos os assuntos, independentemente da complexidade ou da gravidade dos assuntos. E estar aqui, né, fazendo essa troca com você, exatamente nessa leveza, né, nesse ambiente, né, de diálogo, aí realmente casa com tudo que eu busco, né, ou tento imprimir na minha vida. Então foi excelente, né? Conte comigo aí no futuro, né? E o café, né, também que como você bem pontuou, seja na Católica, né, para qualquer pessoa que quiser conversar, trocar algumas ideias, mas para você também o convite já tá feito aqui. Vamos tomar esse café sim. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Nos sigam aí nas redes sociais, siga o canal do YouTube e logo mais teremos outras entrevistas tão boas quanto a com o Matheus aqui. Muito obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço, obrigado.